cantar o hino 108. Chamada final. Lá estarei. Estarei sim, lá com o nosso Deus. Por isso estaremos lá no Castelo Forte, glorioso, junto ao nosso Deus. Vamos cantar 323, Castelo Forte.
Joaquim, nesse instante, pudesse nos elevar a Deus, pedindo para que Deus realmente possa abrir os nossos corações para receber a mensagem. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa para louvarmos o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque tem nos abençoado, tem nos guardado. Queremos nessa hora te declarar, Pai, que estamos aqui realmente para te agradecer por tudo que tens feito por nós, Pai. Queremos pedir, Senhor, que continue a falar através do céu que vai estar pregando a tua palavra, da leitura da tua palavra também, dos cânticos, enfim, tudo aquilo que for feito nessa noite, Pai, continue a falar aos nossos corações. Que o teu Espírito tenha livre acesso, Senhor, para estar aqui, nos falando tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Passo agora a palavra ao novo pastor Antônio e falar para a leitura bíblica e, na sequência, a mensagem. Quero agradecer aos amados irmãos por mais essa oportunidade de trazermos a palavra de Deus na sua simplicidade, porque a palavra de Deus tem que ser pregada na sua simplicidade, pois é assim que está aqui e é assim que nós aprendemos nos seminários. Nós temos que aprender a estabelecer a diferença entre discursos de púlpitos e mensagens de cultos. Há muitas pessoas que fazem belos discursos porque sabem muito, aprenderam muito, não é? Muitas coisas, muita filosofia, muita ciência diversificada, mas no fim da mensagem não deixa claro o propósito da pregação que Jesus, não é? O Espírito Santo mandou que ele entregasse ao povo. Mas hoje nós podemos dizer que há pastores para satisfazer a todos os gostos, não é? Sociais, em termos de pregação do Evangelho. É isso? Então, louvo a Deus por isso, porque as pregações são diversificadas. Há um vasto campo para a pregação do Evangelho, não é? Ela hoje não se limita apenas aos versículos da palavra de Deus na sua íntegra, mas há sempre algo a acrescentar. Embora o apóstolo Paulo, se hoje estivesse aqui, por ser o homem sendo o homem mais culto da sua época, como cristão, missionário e pastor, ele era mais missionário que pastor, que propriamente pastor, ele não aprovaria certos tipos de pregações intelectuais que existem hoje nos cultos das nossas igrejas. E eu provo isso dentro da Bíblia. Em uma das suas mensagens, quando ele falava, não é, ao povo, ele dizia-lhes: eu não vim a vós com sublimidade de palavras, mas vim trazer-vos o Cristo crucificado e ressurreto. E esta é a mensagem que deveremos ouvir, deveremos pregar depois de ouvi-la, porque justamente a base escriturística é isso aí. Desde a primeira página da Bíblia Sagrada até a última, nós observamos isso que o apóstolo Paulo chama de autêntica pregação. Pregar em linguagem simples, ao alcance de todos, não usando palavras perfunctórias, palavras que aquele que está lá embaixo não saiba distinguir. Então, pregando em uma linguagem simples, tanto que está lá embaixo quanto que está lá em cima poderá compreendê-la, não é verdade? Então, nós queremos chamar a vossa preciosa atenção para o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo.
Oremos, irmãos. Eu gostaria que esta mensagem bíblica, essa passagem bíblica, fosse lida em uníssono. Então todos os irmãos poderão nos acompanhar. Mas só se você descobrir que a versão da sua Bíblia é muito diferente, a sua linguagem não separe, né? Mas se tiver versão bem aproximada, diferença só de uma palavra, de alguma letra, poderá nos acompanhar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos agora aos versos 12 até o 14. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. O Verbo perfeito de Deus. Nós sabemos que há uma larga margem para se argumentar a respeito desse verbo, essa palavra, né, que nós chamamos verbo, que em si, no seu bojo, é a palavra disseminada, é a palavra dissertada. Então, nós sabemos que o seu sentido não é apenas secular, não é apenas político, social, mas é muito mais profundamente do ponto de vista espiritual. E nós observamos aqui que este verbo, do ponto de vista espiritual, foi o verbo que formou o mundo, foi o verbo usado, que se usou, ele próprio, ele mesmo se usou para fundar o mundo e tudo que nele há. Ele mesmo se usou para estabelecer toda a sabedoria do mundo, toda a verdadeira filosofia, toda a verdadeira ciência, toda a verdadeira teologia do mundo. Então, no princípio ele estava lá. E como diz aqui o escritor, com muito esmero, com muita propriedade, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está falando sobre Jesus no passado. Jesus no passado, Jesus no princípio da criação, Jesus como Criador, Jesus lá no livro dos começos, livro do Gênesis, e diz que ele estava com Deus. E se ele estava com Deus, na linguagem de hoje, trinita, nós podemos dizer que era o próprio Deus, que mais adiante vamos ver ele sendo o Consolador. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, por enquanto, estamos pensando um pouco sobre Jesus como Criador no passado e, daqui a pouco, como Salvador no presente. E ele estava com Deus e estava fazendo tudo com Deus. Ele estava atento a tudo que estava realizando. Ele estava realizando tudo com perfeição. E isso nós podemos ver quando lemos: e tudo que Deus fez, viu que era bom. Interessante que tudo que Deus tem feito até hoje tem sido muito bom. E muita gente pensa que Deus tem feito coisas erradas, até mesmo desde o princípio. Há pessoas que alegam isso: Deus deveria fazer assim, assado, não fez. Mas não é isso, é o homem que não tem uma mente refinada por causa da sua imperfeição para saber algo mais sobre os desígnios de Deus, sobre a sapiência eterna de Deus. É inigualável a sua sapiência. O homem jamais poderia chegar a seus pés para dizer: o Senhor não fez como deveria fazer, porque para isso ele jamais terá autoridade. E alguns que tentaram fazer isso foram fulminados na presença de Deus no passado, e outros têm sido fulminados na presença de Deus em Jesus Cristo no presente. Então, a palavra de Deus diz aqui que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez.
e ele fez tudo maravilhoso, não é? Tudo maravilhoso. E diz que nele estava a vida era dos homens. Interessante que ele fez, ele é uma vida tão poderosa, tão sobrepujante, tão sobrenatural, que tudo que ele fez, ele colocou vida. Ele não deixou nada que ele formou, que ele fez, sem vida. Tudo aqui neste mundo, neste planeta, é vida. Nós vemos vida no ar, nós vemos vida nas pedras, nós vemos vida na flora, nós vemos vida nos insetos, nós vemos vida nos micróbios, por mais diminutos que sejam, alguns deles talvez os microscópios, para enxergar, para se ver por microscópios, tem que ser bastante poderosos as suas lentes. Mas em tudo nós observamos a vida, não é? Deus colocando vida. E por isso diz aqui o escritor sagrado João, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, porque aquela vida que estava nele era ele mesmo. Era ele mesmo. Não é? Ele diz em João 14,6 o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, se referindo a ele mesmo, a não ser por mim. Ele fez a junção. Não é? Então, ele diz aqui que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. E essa luz que resplandeceu nas trevas do passado, ou seja, nos corações incrédulos, endurecidos do passado, e continua resplandecendo nos corações endurecidos do presente. Então, ele usou essa expressão, a luz resplandecendo nas trevas, porque depois que o homem errou algo da santidade divina, ele passou a ser um homem obscurecido, um homem desconhecedor dos propósitos de Deus, um homem que se afastou da luz de Deus, um homem que jamais poderia compreender como deveria compreender, como Deus colocou no mundo para compreender as maravilhas que Deus tem para aqueles que estão dispostos a compreender. Então, o pecado cegou o entendimento do homem. Esta luz maravilhosa continuou resplandecendo através dos séculos no coração do homem, na densa treva que é o coração do homem. E o homem continuou sem compreender. Nós observamos que Deus, com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto desvelo, Ele escolheu um povo. Não sei por que Ele escolheu os hebreus. Já haviam outros povos na época, mas Ele escolheu, na sua presciência, Ele escolheu os hebreus porque viu, sem dúvida, que era o melhor povo entre os piores, para zelar por seu nome através dos séculos. Mas acontece que os séculos foram se passando, novas gerações, através dos seus filhos, foram acontecendo, foram chegando, e aqueles filhos foram deixando de passar para os seus filhos aqueles preceitos que receberam dos seus antepassados, e a sociedade começou a declinar, as famílias começaram a declinar, começaram a se destroçar, e hoje nós temos na nossa era presente, a era da nova dispensação, uma luta tremenda para voltar a família, principalmente a família cristã, ao resgate verdadeiro, genuíno, real, na presença de Deus. E hoje nós temos na nossa convenção, e por sinal em todo o mundo, líderes preocupados com a decadência da família no mundo, principalmente a decadência da família cristã, no que se prende às nossas igrejas. E para confirmar isso, nós estamos estudando uma revista na União dos Adultos, e temos tido outras lições preciosas quanto estas, sobre a posição da família cristã em meio a este mundo deprimente, este mundo onde milhares de famílias marcham para a destruição. E nós observamos, irmãos, que sem demagogia, sendo sinceros, por que não dizermos, até mesmo a família cristã está bastante abalada, porque não conservou desde o princípio aqueles ensinamentos que recebemos dos nossos pais, que também foram cristãos autênticos. Mas, enquanto estivermos aqui no mundo, batendo as nossas pestanas, com nosso raciocínio fértil, ainda poderemos
salvar a família. Ainda poderemos conseguir, através da palavra de Deus, os recursos necessários nessa fonte maravilhosa de água cristalina que salta para a vida eterna, o recurso para o erguimento da família. E eu sempre digo, quando prego ali em Jardim da Conquista, em meio àquele povo terrível, não é? E a família cristã deve ser uma família diferente da família do mundo. A família cristã deve ser uma família que seja o exemplo da família do mundo. E nós temos que ensinar isso nas nossas famílias, nos nossos lares. Nós temos que primeiro aprender isso e colocar em prática, porque às vezes nós ensinamos aos nossos filhos uma coisa que não é para ser ensinada, como ouvimos hoje, e sim uma coisa para ser vivida. Às vezes ensinamos tantas coisas aos nossos filhos. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e nos esquecemos de que os nossos filhos também, no seu pensamento, já que não podem falar em voz alta, por questão de obediência, por causa da nossa autoridade, dizem a mesma coisa para nós. Vocês também devem fazer essas coisas que estão nos mandando fazer, nos pedindo para fazer. E às vezes nós temos tido muitos fracassos em muitas vidas, e até de obreiros, como nós sabemos, por causa da nossa negligência em não fazermos um exame introspectivo das nossas próprias vidas, como líderes do nosso povo que somos. E está na hora, chegou o momento, a luz continua conosco. Jesus, essa luz continua resplandecendo nas trevas dos nossos corações. Estamos no mês de maio e pregamos e redarguimos e aconselhamos e às vezes paramos. Quando chega logo o próximo mês, ou talvez nem chegue o próximo mês, no fim deste mês, nós já paramos, nos esquecemos de tudo aquilo que aprendemos, de tudo aquilo que ensinamos. Então vamos ter que começar tudo de novo, porque o cristão, ele deve viver o seu dia a dia com Jesus. A sua vida não é só cristã, não é só aqui, se deleitando, se deliciando com as mensagens dos oradores, dos preletores, dos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, como missionários. Mas o nosso dia a dia é que vai falar mais alto, não é? Do que as nossas próprias palavras. Isso é verdade. Havia uma irmã que levava seus filhos para a igreja todos os domingos, na nossa cidade, nossa terra, Bahia, e ela levava os filhos. Não se cansava de levar os filhos, ela ia com os filhos, né? Então, não perdia o trabalho. Mas houve um dia em que os próprios filhos descobriram que ela não era uma cristã, como dizia assim. Isso foi um fracasso. Foi um fracasso para a família. Ela ensinava tantas coisas maravilhosas, tantas virtudes, não é? Que os filhos deveriam aprender, crescer, fazer festão. E quando os filhos já estavam crescendo, já tinham assimilado uma boa parte daqueles seus ensinamentos, ela fracassou em meio à jornada. E os filhos fracassaram. Às vezes, meus irmãos, por uma pequena coisa nós fracassamos, fazemos a nossa família fracassar. Às vezes basta apenas uma palavra mal falada naquele momento. Às vezes basta uma autoridade fora do comum. Nós não podemos impor aos nossos filhos hoje. Hoje é impossível. Aquela educação do passado que os pais impunham e os filhos tinham que obedecer e obedeciam. Hoje é diferente. Hoje nós temos mais que aconselhar os nossos filhos do que mesmo impor-lhes responsabilidades que às vezes nós não queremos nem levantar com um só dedo. Às vezes nós agimos diante dos nossos filhos como os escribas e fariseus agiam diante de Jesus. E nós temos que corrigir isso, meus irmãos. Nós temos que voltar à Bíblia. Nós temos que voltar à Bíblia para ver como realmente ela nos ensina. Há muitas pessoas que estão se preocupando atualmente com identidade denominacional. Porque eu sou batista, porque eu sou dos anabatistas, porque nossos ancestrais estão lá,
Então eu pergunto, será que eles, como anabatistas, foram perfeitos? Será que eles não tiveram seus deslizes na vida cristã? Por que a nossa história dos batistas só falam mais e divulgam o lado positivo dos anabatistas? Por que não divulgam o lado negativo? E no céu não iremos ter batistas, nem pedobatistas, nem anabatistas, nem outra denominação qualquer. No céu nós iremos ter crentes, salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não devemos viver de criticar, devemos viver de anunciar o Evangelho com as nossas vidas. Se eu sou batista, continuo sendo batista, e trabalho sendo batista, vivo sendo batista, mas não posso me estribar em ser batista quando o meu filho quer ser de outra denominação, quer ser de uma igreja renovada. Você não pode ser, porque você é batista. Nós temos que zelar pelo vínculo denominacional. Então o menino vê aqui uma represália e vai para o mundo. Vai para o mundo, meus irmãos. Eu tenho exemplo disso. E isso não é possível. Nós temos que enaltecer o nome cristão. O nome cristão genuíno. O nome fidelidade cristã e não apenas fidelidade doutrinária. Doutrina não vamos ter nos céus. Vamos ter apenas a fidelidade cristã. Agora a doutrina é muito boa. A doutrina é muito boa porque representa a justiça da igreja de Jesus Cristo na terra. Porém o amor fica longe. Justiça sem amor nunca resolveu problema nenhum. Justiça sem amor só tem estabelecido através dos templos entre os nossos irmãos confusão, divisão, diminuição do povo de Deus. E nós temos que ser sinceros. Não podemos ser hipócritas nesse sentido. Então, meus irmãos, eu não estou aqui pregando renovação, uma igreja renovada, mas bem que poderia pregar, e a igreja bem que poderia aceitar ao lado do seu pastor, se realmente é a doutrina renovada que a Bíblia nos ensina. Renovados no espírito da vossa mente. O que é isso? É movimento denominacional? É inovação? Não, é o real. É o que a palavra de Deus existe. Renovar do espírito da vossa mente. É reconhecer Jesus como a luz que resplandece nas trevas. É compreender, é não se portar como aqueles que endureceram seus corações ao ponto de não compreenderam e prevaleceram, desobedecendo a palavra eterna de Deus, o verbo expresso de Deus. Então, meus irmãos, eu tenho muito medo com certos preservadores denominacionais. Nós temos que ser cristãos autênticos, seja lá onde for. Paulo diz: quem come, não critique aquele que não come. E se o irmão é fraco, então não custa nada você fazer esse fraco dentro dos princípios que são para ajudar aquele irmão fraco. E Paulo diz que devemos ajudar os nossos irmãos nas suas fraquezas, nas suas necessidades. E às vezes por causa de um princípio, apenas um princípio denominacional, a gente perde tanta gente. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui, não é um desabafo, mas é porque eu estou sentindo o que aconteceu em Jardim da Conquista. Em Jardim da Conquista, nós estávamos com um trabalho bom, com quase 60 membros, eu creio que mais de 70 assistentes, com 20 decididos. Eu estava com proposta de trazê-los aqui para o batismo. Íamos ter uma festa, inclusive eu falava para o pastor, para a programação, é um sábado ser nossa, não é? E houve um problema lá, problema de doutrina, problema de doutrina. Eu sabia que ia acontecer isso, eu avisei ao pastor: vai acontecer, se o irmão fizer assim vai acontecer isso aí. Ele disse: não importa, mesmo que a gente comece do zero de novo. E foi o que aconteceu. Duas irmãs que eu pedi a Deus: Senhor, mostra alguém para nos ajudar aqui nesse trabalho. Tantas almas preciosas, tantas almas que precisam ser salvas, ser ganhos. E primeiro foi o nosso irmão Rodolfo, nos ajudou. Depois surgiram duas irmãs
maravilhosas, uma com dom de cantar, de tocar, outra com dom de evangelizar, e o trabalho foi melhorando pela graça de Deus, e estavam sentindo que Deus estava atuando. Um culto diferente, um culto à maneira deles lá, que não podemos ter um culto estruturado como o daqui, porque os irmãos sabem como é ali, os que já foram lá. E estávamos ali, os irmãos alegres, contentes, nada de aleluias, nada de língua estranha, nada dessas coisas que nós não aceitamos, só porque louvavam com mais alegria. E não foi só isso. Não foi só isso. Talvez alguém tivesse chegado ao ouvido do pastor e dissesse alguma coisa porque não lhe agradou, pois queria ensaiar, queria tocar bateria, brincar com as crianças, não lhe foi permitido, e falou alguma coisa errada lá. Não é isso? Agora, juntando tudo, foi o problema do rebatismo. As duas irmãs eram da quadrangular. Estavam prontas, estavam certos de que iriam ficar conosco, provaram isso, disseram que estavam aprendendo muito e estavam aceitando a doutrina, mas quando chegou nessa aí, elas não aceitaram. Elas disseram: por convicção, pastor, nós somos batizados por imersão, nós aceitamos Jesus como nosso autor pessoal, nós temos certeza de que Ele é o nosso Salvador, então temos certeza que somos salvos. Não é? E elas vieram aqui, cantaram, trouxemos caravanas, o pastor foi lá, gostou muito do trabalho do ano passado, Dia das Mães, que elas estavam à frente, fizeram, inclusive elogiou o seu trabalho. E o pastor não me passou a cópia do regimento interno. E demos corda, nós deixamos trabalhar. O pastor, ele viu tudo. Então, agora, ele foi lá e disse que não podia. Elas tinham que ficar sentadas num banco. E eu disse que vai ser impossível, porque quem é líder não pode ficar sentado nos bancos, não vai se acostumar. Elas vão ter o sair, eu não sei o que vai acontecer, mas nos bancos elas não vão ficar. E eu disse: então o pastor aceitou para a gente ir lá fazer uma reunião. Eu avisei para os irmãos: o pastor vem aí, um dia de quarta-feira, e vem resolver o problema, conversar com as irmãs sejam livres, as irmãs aceitam. Agora não estamos forçando as irmãs, é questão de consciência, inclusive o pastor disse isso também. E o pastor chegou lá quarta-feira, a congregação estava lotada. E eu pensei que ele ia chamar os irmãos a se separar e conversar. E ele, acho que com pressa, esqueceu disso e falou, jogou na congregação. Jogou diante de todo mundo. Meus irmãos, o que aconteceu? Foi uma tristeza geral para mim, uma tristeza geral para ele lá, uma tristeza geral para o pastor. Eu sei que ele não saiu satisfeito, né? Ele chegou a pedir perdão à irmã pediu perdão a ele. Então foi um culto que não deu certo. E quando eu cheguei lá no sábado, visitando os irmãos, estavam todos tristes, porque com tanta pena, né? E procurei aconselhar, mas o princípio batista é assim mesmo, não se preocupe, vamos orar, começar tudo de novo. E quando eu voltei no domingo pela manhã não tinha ninguém. Quando voltei domingo à noite não tinha ninguém. Certo? Só a irmã Laércio, sua esposa, e um irmão que sempre vai lá, e o pastor. Então, irmão, nós estamos passando por essa crise, esse problema, e o pastor reconheceu, eu devia ter avisado antes, mas o erro é humano. Poderia ter acontecido isso comigo também. Poderia ter acontecido isso comigo. Então, irmãos, vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento melhor. E que ao invés da gente pensar, ver só a questão social da igreja, a questão doutrinária nesse sentido da igreja, que nós possamos ver também o problema espiritual de tantas almas que estão perecendo e estão escandalizadas por causa de certas normas que pela palavra de Deus até não tem muito respaldo. Não tem respaldo, não existe respaldo para o rebatismo na palavra de Deus. Tem só em Atos 19 fala sobre o batismo do Espírito Santo, mas está se falando sobre o batismo nas águas, que estará completo com o batismo do Espírito Santo quando nós instruímos o candidato. Então, irmãos, por causa de um simples simbolismo, eu creio que muitas igrejas, não é só essa, tem perdido muita gente e muita gente tem ido para o inferno. Então, o resultado: um dos convertidos era um rapaz que tomava droga, tocava samba na porta do bar.
mas estava com um testemunho maravilhoso no domingo anterior. Fez uma música de noite, ele se converteu, né? No domingo à noite, mesmo ele fez uma música e apresentou no domingo seguinte uma letra maravilhosa sobre a sua conversão. Então ele estava lá, inclusive ele fez uma pergunta para o pastor. Mas eu pedi ao irmão Zé Costa, que foi algo também da Igreja Batista Muncião, porque a Igreja Batista Muncião agora está com tudo diferente, né? E ele também foi algo, que ele pediu a palavra e falou, né? E então eu falei para o Zé Costa, para orientar aquele irmão, para ir para a Igreja Muncião, que ele gosta daquele tipo de culto, então que ele fosse para a Igreja Muncião. Não sei se o irmão Zé Costa alcançou. Mas vamos orar para que nós possamos ver a congregação voltar, né, uma nova congregação com mais força. Porque se a igreja votou, o regimento interno tem que ser cumprido, isso que foi aquelas irmãs, né? Elas não entendiam, tinha razão de ficar assim, né? Nós entendemos. Isso é uma questão de nova mesmo. Então a igreja ela votou, o pastor ele faz, inclusive o que a igreja manda, não é ele que manda na igreja, mas não é. Então o que nós podemos fazer agora, irmãos, é orar, né? Nos humilharmos e ver Deus realizar a obra de novo, né? E com mais força. Então, meus irmãos, essa luz maravilhosa, luz verdadeira, é que remove todos os obstáculos da nossa vida. Às vezes a gente prega essa luz para as pessoas lá fora e permanece cego, em certo sentido, né? A gente permanece cego. Quantas vezes, meus irmãos, nós como pastores, como membros de igreja, fechamos os nossos olhos para coisas que deveríamos abri-los, enxergarmos bem e procurar ajudar. Eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Quantas vezes nós criticamos, vemos Jesus aqui na Bíblia criticar os escribas e fariseus? E uma das expressões que Jesus usou foi o seguinte: vocês fazem questão de mosquito e engolem um camelo. E muitas vezes é o que nós na Igreja Batista fazemos. Nós fazemos questão de um mosquito e engolimos um camelo. Mais preciosas são as almas por quem Cristo morreu e não o ato simbólico do batismo. Então, irmãos, nós temos que fazer um reexame das nossas consciências, eu, os irmãos, todos nós, e vermos as coisas que mais edificam. O apóstolo Paulo, certa vez, falando aos irmãos que eram tradicionais, não me lembro a igreja, ele disse assim: irmãos, nós devemos guardar as tradições, se elas forem boas. Olha, se elas forem boas. Há tradições que não são boas. Os irmãos estão vendo a situação aí da Igreja Católica? Está arrependida, porque guardou tanta tradição e hoje está tentando inovar o seu tipo de culto para ganhar mais fiéis. Está a maior dificuldade. E surgiu já um movimento carismático, fugindo da liturgia do culto, da tradição, que só tem trazido deficiência para eles e para todos aqueles que abraçam a tradição sem o propósito de edificar e de levar outras almas à salvação. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e não membros de igreja. Aqui fala sobre filho de Deus. Agora você passa a ser um membro de uma igreja porque você é um filho de Deus. Mas não nos enganemos, nem todos aqueles que são batizados, são rebatizados, são filhos de Deus. Porque o filho de Deus é aquele que, mesmo sem ser batizado ou sem ser rebatizado, é salvo. Dá o seu testemunho e prova isso no meio do povo de Deus e no mundo. É tão importante ser filho de Deus. O batismo é bom, é maravilhoso, mas como um plano secundário, porque não há batismo sem primeiro haver conversão. O certo é esse, mas infelizmente tem havido batismo sem haver conversão. Então, eu conheço pessoas que foram batizadas e continuam fumando, pessoas que foram batizadas e continuam bebendo, pessoas que foram batizadas e continuam prostituindo. Então precisa alguma coisa, precisa alguma coisa muito séria nas suas vidas, precisa de novo nascimento.
Não é verdade? É isso que eu aprendi desde menino na Sagrada Letras. Eu aprendi isso, eu sou crente, não é agora não, desde menino, e é isso que eu aprendo. E diz aqui que nós somos filhos nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. Então, se nós somos nascidos da vontade de Deus, não somos nascidos da vontade do homem, então nós não podemos ser guiados pelo homem. Nós temos que ser guiados por Deus. Temos que obedecer ao homem na liderança, porque as autoridades foram constituídas por Deus para nos guiar, para nos ajudar. Mas não podemos obedecer ao homem, temos que obedecer a Jesus Cristo. E Paulo, ele deixou isso bem claro quando disse, olhando para Jesus, como autor e consumador da nossa fé. E ele diz também, eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meus irmãos, este verbo maravilhoso é o verbo a quem devemos amar, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque foi o verbo que veio de Deus para salvar. Ele veio para salvar. Ele só veio buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. A todo aquele que se havia perdido. Os israelitas obedeceram e continuam obedecendo a sua tradição. Mas a Bíblia diz, pela própria linguagem do apóstolo Paulo, que foi necessário Deus criar um novo Israel que lhe glorificasse, porque aquele Israel antigo lhe desobedeceu. Mas sempre foi um povo bem organizado em termos de doutrina. Até hoje, eles se convertem ao cristianismo, mas permanecem separados dos científicos. Eles têm as suas igrejas e tem o seu rabi, que é o seu pastor. Então, que adianta isso? E diz daí, já falava aqui, 800 anos antes de Cristo vir, que todos se extraviaram. Todos se extraviaram. E chegou a dizer, não há quem faça o bem, nenhum só. É a desobediência que faz isso, meus irmãos. Então nós temos que ter cuidado. Nossos erros devem ser obedecer a Jesus. As outras coisas ficam aí para segundo plano. É necessário, é muito bonito uma igreja bem organizada. Não é? Uma igreja bem organizada. É muito bonito. Mas igrejas bem organizadas, nós já tínhamos lá aquelas igrejas de Éfeso. Provavelmente havia outras, mas a Bíblia só menciona 7. Elas eram bem organizadas. Eram bem doutrinadas. Mas em todas elas, Jesus achou deficiência. Todas elas. E uma das deficiências que Jesus encontrou em todas elas, uma das maiores deficiências, sabe o que foi? O que falta nas nossas igrejas hoje? Continua o mal. A falta de amor. A falta de amor. Essa palavra é uma palavra muito bonita, mas muito profunda e muito pesarosa, porque é a palavra de peso, de grande necessidade de todos os séculos. E diz aqui o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é isso aqui? Graça para quê? E para quem? Graça para suerguer a sua imagem decaída. Graça para o homem pecador. Graça significa aqui o quê? Salvação. Favor imerecido. O socorro do homem. O socorro do homem. Então, graça. Verbo cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de amor para dar. Cheio de humildade. Mateus 11:28 diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Verso 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Verso 30 diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele se fez carne, ele habitou entre nós, vimos a sua glória. Quando nós o aceitamos como nosso salvador pessoal, nós não apenas vemos a sua glória,
mas sentimos a sua glória. Passamos a pertencer à sua glória e temos o prazer de divulgá-la para os outros. É por isso que convidamos os amigos para ouvirem a palavra de Deus, para receberem, né, este favor imerecido, que redundará em salvação quando você abrir o seu coração e deixar Cristo entrar. Verdade, porque não existe verdade maior do que esta. Verdade mais real. Esta não é a verdade dos homens. Não é a verdade que os homens apregoam por aí. Não, é a verdade sobrenatural de Deus. É a verdade que é o próprio Jesus. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era, quem era ele, né? Se ele era a verdade, ele disse, tu dizes. Então, adiante ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vai ao Pai, a não ser depois de mim. Então esse caminho, essa verdade, essa vida, onde há luz maravilhosa que brilha sempre, eternamente, é o lugar onde devemos estar e onde devemos estar com Jesus. É Jesus, o Verbo de Deus. Esse Verbo perfeito que salva. Este Verbo perfeito que também consola. Ele disse para os seus discípulos e todas aquelas pessoas que ele amaram aqui na terra, que o receberam como seu salvador pessoal: eu não vos deixarei órfãos. João 14. Eu vos enviarei um outro consolador, para que esteja convosco, para que vos guie, para que vos conduza, para que esteja passo a passo com vocês aqui na terra. Eu não vos deixarei órfãos. Irei cumprir minha palavra. E Jesus cumpriu. Mandou que eles fossem para Jerusalém e permanecessem lá, e que eles iriam ser revestidos de poder. Eles iam receber o impacto do poder consolador do Espírito Santo. E isso aconteceu. E se levantaram dali prontos para mais uma jornada espinhosa, a pregação do Evangelho e a edificação de vidas. Jesus, até hoje, não deixa nenhum dos seus seguidores órfãos. Se você quiser Jesus, você que ainda não é um seu discípulo, você que ainda não recebeu como seu salvador pessoal, fique certo desde já. Se você o abraçar, ele jamais lhe deixará órfão. Ele estará com você. Ele será sempre o seu paráclito, isto é, o seu consolador, o seu amigo, seu companheiro, que não lhe deixará um só instante, e nas horas mais tristes, ele estará com você, para chorar com você e dizer: meu filho, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza do cristão é muito pouca, né? Porque o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo chora conosco, mas o Espírito Santo chora conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e quem geme é porque está sentindo dor. O Espírito Santo sente dor por nós, mas o Espírito Santo também é alegria. Ele se alegra, porque diz a sua palavra: alegrai-vos com os que se alegram, assim como chorais com os que choram. É hora de chorar, é chorar, e recebe o consolo. É hora de se alegrar, é se alegrar e consolar os que estão chorando. Então, meus irmãos, ele, além de ser o nosso Salvador, o nosso Consolador, ele nos fez uma promessa maravilhosa. Vocês vão passar pouco tempo aqui no mundo também, porque eu não vou deixar vocês aqui. A casa de vocês não é aqui. Vocês aqui estão passando alguns tempos como eu passei, mas eu tenho uma casa melhor para vocês. Eu tenho um lugar reservado para vocês, que é guardar o meu nome e permanecerem fiéis às minhas palavras, mesmo sofrendo, porque no mundo só tereis aflições, mas tereis ânimo, porque eu estarei com vocês. Mas um dia estarei para sempre com vocês. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, levarei vós para que onde eu estiver, sejais vós também. Mas eu não estou dizendo que vou preparar um lugar, porque o lugar já está preparado. Eu voltarei e vou levar.
Meus irmãos, e a igreja de Jesus Cristo. E como indivíduos também, nós vivemos na expectativa de que Jesus voltará a qualquer momento para levar a sua igreja, para nos levar como seu povo. Para tanto, nós temos que estar preparados sempre. Temos que ter essa certeza de que estamos preparados, porque o cristão, ou ele é cristão, ou ele não é cristão, ou ele é filho de Deus, ou ele não é filho de Deus. Ou ele está preparado, ou ele não está preparado. Se está preparado, é porque é filho de Deus. Se não está preparado, é porque ainda precisa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Mas guardemos na nossa memória: Cristo veio para salvar, continua salvando. Está aqui o produto, não é? A igreja, essa igreja como produto da salvação em Cristo. E temos também aqui Jesus consolando, está aqui também o produto da consolação através de nós, das nossas vidas. E temos também o produto prometido, que será a nossa leva para os céus. E a palavra de Deus nos fala muito sobre isso quando diz que haverão duas ressurreições. Uma ressurreição, primeira, na primeira ressurreição, ele levará a sua igreja, estará com o seu povo. Será uma ressurreição maravilhosa, de triunfo, de glória, de alegria, de trombeta de anjos, festa nos céus. Mas a segunda ressurreição será de tristeza. Será uma ressurreição para aqueles que deixaram todo o tempo disponível de desperdiçar para receber Jesus. Mas vamos pensar na primeira, né? Que nós iremos. Agora, cada um sabe se vai ou não. Eu não posso falar por ninguém aqui, ninguém pode falar por mim. Cada um, como igreja, pensamos coletivamente. Mas como membro de igreja, é claro que temos que pensar individualmente. Então cada um tem que pensar em si. Não vamos pensar que Jesus Cristo vem nos buscar como igreja. Vamos pensar que Jesus Cristo vem nos buscar como indivíduos. E lá iremos fazer parte de uma só igreja. Porque é um perigo a gente pensar que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja como um todo, mas nem sempre, como dissemos antes, todos que estão na igreja são de Jesus Cristo, ainda são de Jesus Cristo. São filhos de Deus. Então temos que pensar individualmente. Agora, do ponto de vista espiritual, do outro lado, firmados nas promessas de Cristo, teremos que pensar em termos de igreja, coletivo. Todos estaremos juntos como uma só igreja, tendo um só pastor. Como será maravilhoso, não é? Não teremos mais problema nenhum. Lá será ótimo. Mas antes temos que fazer para que isso aconteça. Aqui temos que fazer nossa parte, temos que trabalhar, não é? Não podemos ficar parados, temos que trabalhar. Você sabe o que foi que aconteceu em certa ocasião na igreja primitiva? Desde aquela época que eles já recebiam a promessa que Jesus Cristo ia chegar a qualquer momento. Sabe o que foi que muitos deles fizeram? Foram nessa? Venderam suas propriedades. Pessoas que tinham bens, venderam suas propriedades, distribuíram entre os pobres e ficaram pobres também. E continuaram uma pobreza tremenda, e Cristo não voltou tão cedo, até hoje Cristo não voltou. E eles começaram a lamentar: Pedro, como é? Falando a Pedro: vocês me falaram que Jesus viria, já estava próximo, já nossos bens já se acabaram, já não temos mais nada, e Cristo não vem. E Pedro os animou, mesmo assim. Muito, embora que alguns já tenham como tardio, a vinda do Senhor virá. E ele disse mais: ele virá e será um rebuliço tremendo no mundo, porque os céus que agora existem passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E ele faz uma perguntinha no fim: que pessoas tereis em santo trato? Isso aí nos chama a atenção. Quem é essa pessoa? E nós, como cristãos, devemos ter em santo trato. Os Deus que atende o mundo vai passar com grande estrondo. É Jesus Cristo. Esse nosso trato é com Jesus, não é com o mundo não, irmãos. É com Jesus. Vamos nos preparar sempre e vamos estar prontos, porque nosso trato é com Jesus. Que pessoas tereis em santo trato? Não foi pessoas, ele disse pessoa, se referindo à pessoa bendita de Jesus Cristo, o verbo perfeito de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos fazer nossas essas palavras que temos aqui. Amém? Amém. Vamos ouvir agora o coro da nossa igreja.
Agora, meus irmãos, nós vamos passar por um momento muito solene, um momento também em que louvamos a Deus, porque podemos vir aqui à frente trazer os dízimos e ofertas. É um momento muito especial para cada membro desta igreja, de vir aqui e trazer aquilo que realmente pertence a Deus. Esse ato realmente é somente para os nossos membros da nossa igreja. Os visitantes estão dispensados. Então, ao som da música, passaremos a este ato. Gostaria de convidar os irmãos diáconos que estão escalados para esse momento. Peço ao irmão Gervásio que possa orar nesse instante, agradecendo os dízimos e ofertas. Nosso Pai e amor de Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este grande privilégio que nos dás mais uma vez nesta noite para a tua palavra, para participar deste culto constante da leitura da tua palavra, tudo que foi realizado aqui. Pedimos que possa nos abençoar, que nós possamos realmente refletir, que possamos pensar no que vamos fazer, que estamos fazendo tudo bem, e que possamos assim procurar nos colocar nas tuas mãos, cooperando com o teu trabalho, não só fazendo, mas fazendo devidamente, corretamente. Pedimos que abençoe os irmãos que vieram aqui à frente, depositando assim no seu altar os seus dízimos e ofertas para o teu trabalho, para o sustento da tua obra, que realmente esse dinheiro seja gasto devidamente e que sirva para a salvação de almas e para o conhecimento da tua palavra. Abençoa cada irmão que participaram nessa noite, aqueles que vieram aqui à frente para que recebam as tuas bênçãos e que tudo nós façamos com simplicidade para a honra e glória do Senhor. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, um momento também musical, onde convidamos o Conjunto Novo Cântico.
avisos. Dia 23/5, próxima sexta-feira, noite de vigília, promovida pela Unijovem. Então a igreja está toda ela convidada para a próxima sexta-feira, às 23 horas, aqui no nosso templo. Próximo domingo também, dia 25, manhã, profissões de fé e noite de batismos. Estará acontecendo também no dia 24 de maio, às 8h30, o quarto café da manhã dos músicos da Avançul, Igreja Batista Vila Guarani, Rua Severino Cardoso da Silva 340. Você não deve faltar, confirma a sua participação. Então todos os músicos estão convidados para participar desse café dos músicos da Avançul. Estará também acontecendo na data de 20 a 23 de maio de 1997, o segundo Congresso Interleste para Casais. Tema: Missão da Família Cristã no Mundo Atual. Se nós verificarmos esse tema, família, nos últimos tempos tem pego bastante nós, né? A nível de podermos estudar, para podermos fazer com que a família esteja firme, uma pedra firme no Senhor, e que realmente Deus possa falar aos nossos corações nesse dia também, falando sobre a família. O local, Primeira Igreja Batista da Penha, Rua Caquito 222, horário às 19h30. Então, todos estão convidados a participar deste evento. Eu não sei se tem alguém da nossa igreja que possa representar neste, ou algum dia ou todos os dias. Tem alguma informação? Representação seria participação mesmo. No congresso dirigido à família, a família realmente nos dias de hoje um alvo devido à sua fragilidade, a gente tem visto a família sofrendo em função de tudo que acontece ao redor dela. É interessante que nós estivéssemos participando, se não todos os dias, de 20 a 23, é dia de semana, muita gente estuda, tem muitos compromissos, mas se puder estar pelo menos um desses dias, seria bom, não a título de representação, mas aprendizado mesmo. Precisamos estar participando cada vez mais dessas oportunidades de obtermos informações que estão sendo identificadas pelo Ok. E o preletor será o pastor Antônio Mendes, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Dia 31/5, às 9h, sábado, os professores de criança e adolescentes estão convidados a estarem aqui, dia 31, às 9h, sábado. É um encontro com os professores, então, das crianças e adolescentes. A irmã Ruth, que vai estar à frente, trazendo algumas informações sobre o seminário que ela participou na igreja de Vila Mariana, Igreja Batista Vila Mariana, sobre EBF. Então, os irmãos, professores, adolescentes e crianças estão convidados. E aqueles outros também que estiverem interessados em participar, que possam estar nesse dia e nesse horário. Uma outra informação também, o culto de louvor no próximo sábado às 19h30. Convidado, Ofir Simões. Passamos agora para uma música especial pelo coro da nossa igreja.
visitantes dessa noite. Me chegou em minhas mãos a visitante Ana Paula, da igreja Ele Vive. Gostaria que ficasse em pé. Muito obrigado pela presença. Esperamos que você se sinta bem no nosso meio. Que Deus o abençoe. Obrigado. Mais algum visitante que não tenha chegado em minhas mãos, que pode ser apresentado pelo irmão que assim o trouxe. Não havendo, vamos agora então com a apresentação especial, um dueto, Ana Maria e Denilde.
Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Só temos que agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos deu mais esse dia em que podemos estar aqui na casa do Senhor para louvá-lo e agradecer sempre as ricas bênçãos que nós sempre recebemos dele. Pedimos realmente a Deus que Ele possa estar sempre nos auxiliando, nos conduzindo, nos sustentando naquilo que sempre viemos a fazer. Que Ele possa ser o nosso dirigente, sim. Que Ele possa estar sempre em nossas vidas. Eu vou orar nesse instante agora, encerramento, então, após estaremos encerrado o nosso culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Deus, porque somos considerados uma nação eleita por Ti. Agradecemos, Senhor, porque somos considerados Seus filhos. E temos a certeza que estaremos, Senhor, na cidade celestial, numa pátria única, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu bom Deus, por isso. Obrigado, Senhor, porque somos unidos num único amor, que é Jesus Cristo. E que nós possamos realmente, Senhor, fazer com que nós possamos entender a Tua palavra. Que nós possamos realmente levar a muitos a que não Te conhecem, Pai. Que eles possam entender dessa coisa maravilhosa que é a salvação que nós temos, ó Pai. E que eles possam fazer parte também dessa cidade celestial. E que lá onde estaremos junto com o nosso Deus. Obrigado, meu bom Deus, por tudo. Dá-nos, Senhor, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, onde nós possamos, onde estivermos, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, que ali esteja imperando o Seu amor. Ó Pai, que nós possamos estar sempre unidos em Ti. Que nós possamos, sim, divulgar esse amor maravilhoso. Pedimos a Deus que fique com o nosso pastor Haroldo, onde ele estiver nesse momento. Que o Senhor possa também abençoá-lo. Que ele possa cada vez mais ter o conhecimento da Tua palavra, o discernimento da Tua palavra. E que ele possa realmente trazer sempre a palavra dada por Ti. São essas coisas que eu Te peço e Te agradeço, em nome daquele que nos salvou, Jesus Cristo, que reina em nossos corações. Amém.